gravando. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou explicar aqui é o tal do Boyer-Moore, né? Que é um dos tipos de formas de você encontrar um padrão no texto, né? Então, a gente aprendeu força bruta e o Boyer-Moore. Vou explicar o Boyer-Moore porque ele é mais complicado que o força bruta, né? O força bruta dá para aprender, provavelmente vou fazendo exercício. Mas vamos lá, então. O Boyer-Moore, ele tem dois tipos de heurísticas, né? Tem a heurística por ocorrência e a heurística por casamento. Mas antes, deixa eu explicar o que o Boyer-Moore é. O Boyer-Moore é o seguinte, a gente tem lá um texto e a gente tem um padrão. E o que a gente quer descobrir é se esse padrão está dentro do texto. Que nem quando você dá Ctrl F no navegador. Você está fazendo basicamente isso, está procurando um padrão num determinado texto, né? Tá, então como é que o Boyer-Moore funciona? Eles têm dois tipos de heurística, a heurística por ocorrência e a heurística por casamento. Eu vou explicar cada um individualmente, a gente vai ver os dois sendo aplicados juntos, porque no Boyer-Moore os dois são aplicados juntos. Você não usa só um ou o outro, você usa os dois, e aí dependendo você vai usar ou esse ou esse, depende, né? Vocês vão ver isso mais para frente. Mas nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem esse texto, então T de texto, a gente tem esse texto aqui, e a gente tem esse padrão aqui. Então, a gente quer caçar esse padrão nesse texto, beleza? Então, o que ele começa fazendo? Ele alinha os dois, então ele alinha o texto com o padrão, tá vendo? E ele começa a comparar os caracteres da direita para a esquerda, então do final para o começo. Então, aqui ele comparou C com C, tá certo. G com G, tá certo. T com T, tá certo. Aqui, a gente tem um caso em que não se encaixou, que é o C com T. Né? Então, não se encaixou. Na heurística por ocorrência, quando não encaixa, o que você vai fazer? Você vai caçar se esse caractere aqui do texto, ele existe aqui para trás, no nosso padrão. No caso, ele existe. Então, o primeiro C que você achou aqui no nosso padrão, andando para trás, é esse C. O que você vai fazer, então? Você vai alinhar esse C com esse C aqui que não encaixou. Foi exatamente, então, o que ele fez aqui no passo 2. Então, esse C aqui, que ele estava dando E com T, ele enfileirou esse C com esse C aqui. Beleza? E aí você faz isso de novo. Você começa a comparar os últimos caracteres de novo. Então, C com C, deu certo. A com G, deu errado. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que caçar um A aqui no nosso padrão para trás. Só que não tem A no nosso padrão, tá vendo? Isso pode acontecer. Pode acontecer de você tentar achar aqui uma letra e ela não existir no seu padrão. Quando isso acontece, o que você vai fazer? Você vai enfileirar o seu padrão um caractere depois desse que deu errado. Então, deu errado no A, você vai endireitar o seu padrão de tal forma que o seu primeiro caractere fique na frente em 1. Então, aqui tá vendo? O A tinha dado errado. O que a gente fez? A gente pegou o padrão e botou ele logo na frente do A. Beleza? Por quê? Porque não tem o A no nosso padrão. Tá? E aí, agora a gente comparando, a gente vê que deu tudo certo. Tá? Então, essa é a heurística por ocorrência. Basicamente, tenta alinhar o caractere que deu errado com algum dos caracteres aqui para trás. Se não der certo, você bota ele um caractere à frente. Tá? Tá, agora vamos para a heurística por casamento, que era um pouco mais complicado, né? Mas é o seguinte. A princípio, você faz a mesma coisa. A gente tem o texto padrão, você alinha os dois e começa a comparar os caracteres, os últimos. Né? Então, C com C deu certo, A com A deu certo, T com D deu certo, e aqui deu, primeira vez que deu errado, né? C com T. E aí você vai fazer o seguinte, você vai comparar esse cara aqui, ó, os caras que deram certo, esses caras que deram certo, a gente chama de sufixo do nosso texto, e a gente vai tentar achar que dentro do nosso padrão existe alguma parte que se encaixa com esse sufixo aqui. Certo? A gente vai tentar ver se alguma parte do nosso sufixo encaixa com alguma parte do nosso padrão. E não pode ser a parte que encaixou, né? Obviamente. Porque já está encaixado, né? Então, a gente viu que aqui o que deu certo foi um TAC. Então, a gente vai achar um outro TAC aqui no nosso... Um outro TAC não precisa ser um TAC. Pode ser um AC, pode ser um C, pode ser qualquer parte aqui do nosso prefixo que se encaixe aqui no nosso padrão. Então, a gente tem esse TAC aqui, ó. Então, dá para você encaixar eles. Então, o que a gente fez? A gente fez isso. A gente endireitou esse TAC com esse TAC aqui. Tá? Então, ficou desse jeito aqui, ó. Com os dois endireitados.
Então, a gente faz a mesma coisa, compara os caracteres um por um, vai comparando, direita para esquerda, e a gente achou que, de novo, um caractere que não se encaixa. Então, a gente tem que analisar de novo. Existe alguma parte aqui do nosso sufixo que se encaixa com o nosso padrão? E a resposta é sim. Se vocês forem perceber, aqui no superfixo a gente tem o CTTAC. E no nosso padrão a gente tem exatamente CTTAC. Então a gente dá para endireitar esse CTTAC com esse CTTAC do nosso padrão. E é exatamente o que a gente faz. Então a gente encaixa os dois, faz de novo a comparação dos caracteres e agora deu tudo certo. Beleza? Então, uma coisa que é importante vocês lembrarem aqui é que o prefixo, o seu padrão não precisa encaixar com o sufixo completamente. Então, nesse segundo passo aqui, ele não tem o TA, ele só tem o CTTAC. Então, não precisa encaixar com o prefixo todo, só precisa encaixar com alguma parte do prefixo. Então, por exemplo, se ele se encaixasse só com esse C aqui, ó, se tivesse só um C que ele encaixasse, que esse C já dá para você fazer. Então, basta que ele encaixe uma letra do seu prefixo, você já pode mover para lá. Beleza? Não precisa encaixar com o prefixo todo. Tá? Então, é isso. Essas foram as duas heurísticas. Tá? Vamos agora usar as duas heurísticas para fazer um exemplo aqui. Não é o exemplo da lista, tá? É um outro exemplo que eu achei na internet. Então, vamos fazendo aqui. Eu acho que eu vou fazer no mesmo estilo que está mostrado aqui, onde eu vou fazer passo a passo, eu vou recopiar e colar aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Vamos comparando os caracteres da direita para a esquerda. Aqui a gente tem o nosso texto e aqui a gente tem o nosso padrão, os dois estão alinhados, né? Então, aqui, comparando, a gente já percebe de cara que o T e o G já não se encaixam. Quando isso acontece, quando os dois caracteres não se encaixam de cara, pode saber, você vai fazer heurística de cara, tá? Você não vai fazer heurística por ocorrência de cara, você não vai fazer por casamento, tá? Então, por quê? Porque na heurística por casamento a gente precisa ter um sufixo. Se os nossos dois caracteres eles não se encaixam de cara, você não tem prefixo, você não tem sufixo para você trabalhar. Você não tem esses carinhas verdinhos para você trabalhar, você só tem dois caras vermelhos. Então, o que faria aqui? Eu vou colorir esses dois vermelhos. Então, nossa, eu esqueci, era TG. T e G. Tá vendo? A gente não tem prefixo para trabalhar. Então, já que a gente não tem prefixo, a gente não vai fazer heurística por casamento. A gente vai fazer heurística por ocorrência. E o que a heurística por ocorrência ela manda fazer aqui? A heurística por ocorrência ela manda a gente tentar achar um T no nosso padrão. Tem algum T no nosso padrão aqui para trás? Tem. Esse T aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar esse T do nosso padrão com o T do nosso texto. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. E aí, esse cara aqui, vou jogar para cá embaixo e vou alinhar. Beleza. Agora que eu fiz isso, esse cara não está mais vermelho, né? Então, fizemos aí a heurística por ocorrência, né? Deixa eu também tirar esse cara vermelho, botar preto. Tá. Agora que a gente moveu, a gente vai começar a comparar de novo, né? Então, G com G encaixa, C com C encaixa, G com G encaixa, C com G não encaixa. Então, já vou colorir os dois de vermelho. Aqui em cima era C ou G? C. Tá. Não, tá travando demais. Porque Beleza. a transmissão tá fodida. Tá, então agora quem que é o nosso sufixo aqui, né? O nosso sufixo é o GCG. Então, vou escrever ele aqui. GCG, nosso sufixo, tá? Só que, vamos lá, vamos ver qual das duas alternativas a gente tem aqui. A gente pode fazer casamento ou a gente pode fazer ocorrência. Se a gente quiser fazer ocorrência, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar achar um C aqui para trás do nosso padrão. Tem, tá aqui. Então, se a gente for fazer por ocorrência, a gente só vai mover uma casa. Beleza? Então, essa é a arística por ocorrência. Só que vamos ver o que a gente faria se fosse para o casamento. Então, se fosse para o casamento, a gente tentaria achar
alguma parte aqui do nosso padrão que se encaixa com o nosso prefixo. Nosso prefixo é GCG. Existe A alguma parte que gente, tem GCG? a gente só acha o Existe. prefixo se tiver igual embaixo, tipo alinhado. Tipo ali, GCG, Essa parte aqui, GCG. ó. Ah, tá. Aqui não tem prefixo porque já deu errado de cara. O prefixo são os Ah, caracteres que você achou que são iguais. ah, tá. Tá vendo? Então, Uhum. esses caracteres que a gente achou que são iguais, eles são o nosso prefixo, o nosso sufixo, tá? Ah, tá, Aqui, entendi. como não tinha, a gente não tinha sufixo e, portanto, a gente fez a ocorrência de cara, não dá para fazer casamento aqui, Uhum. tá? Então, beleza. Aqui, eu já como eu sei para você, se a gente for fazer ocorrência, a gente só vai mexer uma casa. Então, não é uma. Aí não vão mexer muito, né? Só que se a gente for fazer casamento, a gente vai precisar procurar alguma parte aqui do nosso padrão que se encaixe com o nosso sufixo. Existe? Existe. Então, o nosso sufixo é GCG, tem um GCG aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Se a gente for fazer por casamento, a gente vai alinhar de tal forma que ele fica assim, ó. Então, GCG, tá? E aí, como vocês podem ter percebido, a gente vai mexer mais se a gente for fazer por casamento, tá? Então, como a gente vai mexer mais, a gente vai fazer o casamento ao invés da ocorrência. Então, sempre quando você tiver na dúvida, né, qual dos dois você vai usar aquele que for deslocar mais o seu padrão, tá? Você sempre prioriza aquele que desloca mais. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o casamento, tá? Então, aqui eu já vou botar aqui no nosso passo 3. Vou botar todo mundo de preto de novo. Então, CG, 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 CG. Aqui vou botar esse cara de preto também. E o que que a gente ia fazer mesmo? A gente ia alinhar o GCG do padrão com o GCG do nosso sufixo. Nosso sufixo era esse GCG aqui. Então vamos alinhar os dois. O meu G é muito feio, né? Parece um B. Enfim. Ficou pra trás Opa, o chapéu do T. Tá. Então agora vamos comparar de novo, né? Então G com G ficou igual, C com C ficou igual, G com G ficou igual, G com G ficou igual, C com C ficou igual, G com G ficou igual. Deu errado aqui, ó. Então vou pintar os nossos sufixos de verde. Então GCG, GCG e GCG de novo. Então esse é o nosso sufixo, tá? Deu errado aqui, nesse C e nesse A. Então vou fazer C e A, beleza? E agora a gente vai ver, né? Qual que a gente vai aplicar. Se a gente for aplicar por ocorrência, na ocorrência, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta achar o C aqui para trás. Não tem, né? E aí, quando não tem, lembram que o que que a gente faz? A gente joga um para frente. Então, a gente jogaria para cá. Né? Então, se a gente fosse fazer ocorrência, a gente moveria um, dois, três. Moveria 3 vezes, nosso padrão. Agora vamos ver como é que seria se a gente fosse fazer casamento. Se a gente fosse fazer casamento, a gente tentaria achar alguma parte do nosso padrão que se encaixe aqui no nosso sufixo, tá? Qual parte aqui do nosso padrão encaixa com o sufixo? Bom, Não tem também. a gente poderia... Olha, encaixa assim, ó. Ó, tá vendo? GCG. Hum, Não, mas aí não encaixaria nem lá, não encaixaria aqui atrás. então eu já ia perguntar se podia fazer isso. Então teria que ser o por ocorrência, né? Daquela forma que você falou, né? Não, mas você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo que vocês, eu alinhei com esse G com esse G aqui, tá? Ah, mas Então, pode? é que nem eu falei, pode, você não precisa alinhar com, lembra que eu falei, você não precisa alinhar todo o, você não precisa fazer com que o seu padrão seja totalmente igual ao seu pressufixo, basta que um caractere, aqui ó, já alinhei um caractere, isso aqui já pode fazer, beleza? Hum, Então, a gente alinha aqui, tá? Só que eu vou alinhar no próximo, né? Vou fazer aqui, vou jogar aqui para baixo. E aí eu vou alinhar aqui, né? E aí eu vou pintar, vou botar de preto.
pegar essa parte aqui, copiar essa aqui e já vou jogar para cá. Esse aqui eu vou pegar para cá também. E agora vamos comparar os caracteres, né? Então, G com G tá certo, C com C tá certo, G com G tá certo, G com G tá certo, C com C tá certo, G com G tá certo, A com A, T com T e G com G. Então, encaixou todo mundo e ficaria assim, então, nosso algoritmo de Boyer-Moore. Então, Tem que beleza? contar, né? Contar as comparações, né, que você fala? É, Finalmente Mas eu questão, entendi. confuso. essa questão não tá pedindo, aí eu vou fazer as comparação nos exercícios. Ah, tá. Eu queria só mostrar mesmo a lógica. Então vamos para o próximo. Tá, então o primeiro exercício da lista era o seguinte: a gente tem esse texto aqui e a gente tem um padrão. O padrão é esse aqui, ó, abracadabra. E aí tá pedindo para a gente achar o abracadabra aqui, nesse texto, usando força bruta e o Boyer-Moore, tá? Então, o força bruta eu não expliquei, mas basicamente Sei. força bruta você vai ficando olhando caractere por caractere. Então, a gente aqui vai olhar o A, por exemplo. Então, qual que é a primeira palavra, a primeira letra do nosso padrão? O A. Então, nosso padrão é abacadabra, então a gente compara o primeiro caractere do nosso padrão com o primeiro caractere aqui. Então, A com A deu certo, beleza. B com B, nosso padrão é abacadabra, então, a segunda letra é B, então B com B deu certo. E com R deu certo. A com A deu certo. C com C deu certo. A com A deu certo. D com D deu certo. Deu certo aqui. Abracadá. Aí aqui seria um B, não encaixa com esse C. Então aqui já deu a primeira vez errado. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai comparar o primeiro caractere do nosso padrão com o segundo caractere do texto. Então a gente vai comparar A com B. Ah, tá errado. Então já é. Aí a gente faz de novo. A com E, tá errado. Então não pode. Aí de novo, A com A, opa, tá certo. A com A tá certo. Aí B com C, tá errado. Então já não dá. E aí você vai fazendo isso, Dá né? trabalho demais. Dá muito trabalho. E o problema é alinhar, que o meu acho que nem tá totalmente alinhado. O que eu falei, Assim você seria escreve os números em um por um, fica mais fácil. Depois é só contar. A com C que tá errado também. Esse X eu vou botar para depois, né? Pra dar um tempo. Então aqui ficaria A com A tá certo. B com D tá errado. Tá. Aí A com D tá errado. Aí aqui A com A tá certo. B com C tá errado. Então não encaixa. Aí, A com C já tá errado de cara. A com A tá certo. Então a gente tem que comparar a próxima letra. B com D tá errado. A com D tá errado. Não tá errado. Aí o próximo aqui é o A. Então fica A com A tá certo. Aí B com B. Deixa eu fazer o seguinte. Pera aí. Pegar essa parte aqui, ó. Copiar e jogar aqui para baixo para não ficar olhando para cima. Aqui, ó. A com A tá certo. B com B tá certo. E com E tá certo. A com A tá certo. C com A tá errado. Então aqui a gente teria que olhar para o próximo. Então B. A com B tá errado. A com E tá errado. A com A tá certo, só que aqui o B com A tá errado. E por último, que eu acho que aqui vai encaixar agora, vai ser A com A tá certo, B com B tá certo, E com R, A com A, C com C, A com A, B com D, A com A. Sacanagem é colocar no finalzinho assim pra ter que fazer todas as comparações, né? Ah, é. Pois é. Como é que ficou enorme isso aqui? Então aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, era só para ficar olhando. E aí a gente bota, né? Esse tizinho só para indicar. Então deu errado aqui aqui também. Assim por diante. E aí deu certo aqui. Aí vai No contar o finalzinho. número de letras ou o número de X? Ele está perguntando na questão número de comparações, né? Para cada letra. Então o número de.
para cada letrinha. Então, por exemplo, isso daqui é uma comparação, isso aqui é outra comparação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Deixa eu ver se eu achei isso. Acho que é isso mesmo. Foi isso mesmo. 43. 43 é a resposta. Então vamos agora para o Voivô. Então, a gente tem o nosso texto, né, copiado aqui, e a gente tem o nosso padrão. E aí no Voivô, lembra, né, que a primeira coisa que a gente faz é alinhar os dois. Então foi isso que eu fiz. Então agora o que a gente vai fazer vai ser comparar os nossos caracteres, né? Então aqui já de cara, ó, já não dá certo esse D com esse A aqui, tá? E aí o que eu falei com vocês? Que quando já não dá quando já não dá certo de cara, o que a gente faz já é fazer a nossa ocorrência, né? Porque como não tem sufixo para a gente comparar, não tem como usar casamento aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou alinhar o primeiro D aqui com esse D aqui do texto, tá? Então, Mas não dava pra fazer um sufixo lá na frente, não? Pode não? sufixo aonde? Porque lá na frente coincide, ó. Até o abracadá coincide. Ah, tá. Aqui é hora de trás pra frente. É porque Você começa a olhar de começa de trás para frente, pô. Então só seria sufixo se fosse antes, né? os que o sufixo o sufixo é os que se encaixam de olhando para direita para esquerda, Ah, tá. beleza? Beleza. Então aqui a gente fez a ocorrência e vamos olhar de novo, né? A com A deu certo, E com R deu certo, B com B deu certo, A com A, D com D, A com A, D com C, A com A, D com E. Então deu errado aqui, ó. D com esse E. Tá. Se a gente for fazer ocorrência aqui, ó. Tá bugado, peraí. Se a gente for fazer ocorrência, o que a gente faria? A gente moveria, como não tem D, né, a gente moveria para cá. Né? Então, se a gente for fazer ocorrência, a gente moveria 1, 2, 3. Tá, vamos manter isso em mente. Deixa eu até anotar aqui. Ocorrência, a gente moveria 3. Beleza, agora vamos olhar o casamento. Para a gente olhar o casamento, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser botar aqui o prefixo. Né? Prefixo, ao invés de eu escrever de verde, eu vou só fazer isso aqui, ó. Pronto. Prefixo é esse cara aqui. Não, pera. Vai até o A. Isso. Esse é o nosso prefixo. Tá, tem alguma parte aqui que se encaixa do nosso padrão com o nosso prefixo. E se encaixa essa parte aqui, ó. Esse ABR com esse ABR. Deixa eu ver se tem outra parte que se encaixa. Não, no caso é ABRA com ABRA. Então acho que é isso. Esse D aqui já não encaixaria mais. Então é isso que eu vou fazer. Quer dizer, eu vou fazer não, né? Eu vou só ver aqui quanto que eu moveria, né? Se eu fizesse isso. Então se eu fosse alinhar esse abra com esse abra aqui, eu moveria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, já movi mais, é 7, né? Então, 7. 7 é maior que 3, então a gente vai fazer o casamento aqui. Tá? Deixa eu só ver se é esse casamento que a gente faz mesmo. Eu acho que é esse casamento. Tá, então agora vamos comparar aqui. Deixa eu tirar esse prefixo também. Comparar aqui. D com A deu errado. Então a gente vai ou fazer... Então aqui a gente vai fazer de cara o ocorrência, né? Porque já deu errado de cara. Então a gente vai alinhar o D aqui do nosso padrão com o D do nosso texto. Tá? Então aqui eu vou alinhar esse D com esse D. E agora deu certo, ó. A com A, R com R, B com B, A com A, D com D, A com A, C com C, A com A, R com R, B com B e A com A.
Agora, Não é essa, melhor de fazer, pô. essa foi o jeito que eu fiz essa questão, só que eu acho que ela fez diferente. Pode Eu ser que até tenha copiei do várias quadro. formas, né? Pelo que você tá falando. Eu acho que tem Não, várias formas. Olha só o que ela fez. Essa aqui é a 2, né? 2. Essa questão aqui, ó. Ah, não é a 2, não é a é 1. a 1, ué. A segunda A parte 1. da 1. Aqui já deu errado de cara, então ela fez ocorrência, foi comparando, e aqui deu errado. Como não tinha nenhum, ela passou pra próxima. Ah, Já ele achou passou para a direto. próxima já. Achou direto. Andou muito. Por que ela não fez casamento aqui? Mas eu acho que ela fez casamento, só que como não tinha nenhum igual, ela pulou pro próximo, hein? Foi isso que eu entendi na época. Foi isso que eu fiz também. Eu acho que ela pulou uma linha do processo aí. Porque ela teria que fazer por casamento ali, aquele abra ali, ela teria que comparar primeiro. Eu acredito que ela teria que fazer, eu também acho a mesma coisa, cara. Acho que ela teria que fazer esse abra aqui com esse abra É, ela aqui. tinha que fazer esse abra primeiro, aí ia dar erro naquele segundo A aí, ali, aí ela ia pular pra frente. Esse boiemur aqui. Na real, daria erro no D, né? Igual o Caio fez. Aí ela daí, como daria erro no D, ela ia alinhar de novo, fazendo por ocorrência. Aí pronto. Aí daria certo. Acho que ela pulou uma linha do processo. Ela já jogou direto pra cá. Agora eu não entendi o raciocínio. Que ela não alinhou esse abra aqui com esse abra É aqui. porque no R ali, né? Ela já jogou direto, na hora que deu erro no R. Enfim, vamos pra próxima. Como que A como que próxima. calcula as comparações desse Ah, é. É só Então, é. contar o tanto? É só você fazer o Só os que seguinte, ó. compara. Só você se comparou. Então, esse com esse aqui já deu errado. Então, aqui já é uma comparação. E aí você só conta ela, você não conta as outras aqui, não. Tá? Então, uma comparação, aí beleza. 2, 3, 4, 5, 6. Não, não, parou aqui não. Isso. Parou foi aonde mesmo? 6, Vai 7, no 8, 8, 9 e aqui, ó, 10. 10. Aí depois ali de novo, 11. Não deu errado. Aí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí o seu deu um a mais. O meu deu um a mais. É. Verdade. É porque ela não fez o casamento, né? Ela não fez isso aqui. E Eu aí, como acho ela não fez o casamento, ela não comparou esse D com esse A. eu acho que isso aí Por dá isso pra que o meu fazer deu de um a várias mais. formas. Deve dar pra fazer de várias formas. É. Tranquilo. Isso aqui que eu tô fazendo foi bem baseado em tutorial, pra falar a verdade. Então, deve ter várias formas de fazer. Quando ela foi explicar isso na sala, eu fiquei toda confusa. Ela foi fazendo uma confusão e pra contar também, aí eu não entendi. Mas ela é uma confusão danada. Pois é. Eu não copiei o padrão, não. Deixa eu copiar essa. A, B, A. A, B, 3 As. Beleza. Então, vou fazer força bruta primeiro. Deixa eu deixar ele copiado aqui para eu ficar consultando. Então, e aí vamos ficar comparando. Então, força bruta, A com A, deu certo. A com A, deu certo. B com B, deu errado. Então, já vamos comparar o próximo. Então, aqui A com A deu certo, A com A deu certo, B com B deu certo, A com A deu certo, A com A deu certo, A com D deu errado. Então, a gente vai para o próximo. A com A deu certo, B com A já dá errado. Então, vamos para o próximo. A com B já dá errado. Próximo. A com A dá certo, A com A dá certo, B com D dá errado. Próximo. A com D não deu certo. Próximo. Aqui seria A com D, também não dá certo. A gente vai para o próximo. E aqui já vai dar certo, né? Então aqui vai ser A com A, B com B, A com A e A com A. Então aqui deu certo.
e o resto deu errado. E é isso. Essa bruta é bem mais simples, né? Tá, esse Bullet Ball também, o meu também ficou diferente. Primeira, segunda vez que eu fiz do dela. Vou mostrar pra vocês, a parte ficou diferente. Mas vamos lá. Comparando aqui então, né? A com A deu certo, A com A deu certo, B com A não deu certo. Então, vamos lá. A gente tem duas opções, né? Deixa eu botar aqui o prefixo. Nosso prefixo é o AA, beleza? Vai dar um casamento. Se a gente for fazer por ocorrência, a gente só vai mover uma vez. Só vai alinhar esse A, esse B com esse B. E se a gente for fazer por casamento, a gente vai caçar se tem algum AA no nosso padrão. Tem. Aqui, ó. Então, a gente alinharia aqui, ó. Esse A com esse A. Beleza? Só que deixa eu fazer isso na próxima linha. Aí a gente alinha aqui na próxima linha. Beleza. B com A, deu errado. E aí, no tutorial que eu vi, o cara ele fala o seguinte: se deu errado na primeira vez, o que você faz? Ocorrência de cara. Por quê? Porque é que nem o que eu falei com vocês, aí você não tem prefixo para você trabalhar, então não dá para você fazer casamento. O que você faz? Você faz ocorrência. Então, o que a gente faz? A gente caçaria um B aqui no nosso padrão, a gente achou ele, a gente alinharia o B com esse B. Tá? Então, o que eu fiz foi isso daqui, ó. E aí a gente compara, né? A com A deu certo, A com A deu certo, A com A deu certo, B com B deu certo, A com A deu certo, A com A deu certo. Tá? Só que o que ela fez? Eu nem entendi o que ela fez. Isso aqui é a resposta que eu copiei do quadro, né? Então aqui ela fez a heurística para o casamento, que nem a gente tinha feito. E aí quando deu esse errado aqui, esse B com esse A, ao invés dela fazer ocorrência, ela jogou o padrão para cá. E eu não entendi a lógica do que ela jogou o padrão, deu errado. Aí aqui ela vai fazer ocorrência. Então ela fez um passo intermediário aqui que eu não entendi esse passo intermediário. Ah, sim, ela não alinhou o B de uma vez, né? O B com B, né? Exatamente. Ah, Não entendi esse passo intermediário. Por mim, já dá para você alinhar direto o B do texto com o B do padrão. mas também acho. Enfim. Para a próxima. A próxima, graças a Deus, nós vamos sair disso, porque esse trem é confuso. E vamos agora para a compressão de Huffman, né? Que é a segunda parte da matéria, que é compressão. Deixa eu pegar a lista de exercícios. Eu não estou com iniciado aqui. Exercícios. Então, essa é a que a gente vai agora, é a 3. Né? Então, funciona da seguinte forma, essas questões. Né? A gente vai ter um texto, e aí o que a questão pede é que a gente arrume alguma forma de, tipo, escrever esse texto com menos bits. A gente comprimir isso daqui. Então, geralmente, o que acontece é que cada caractere de uma string gasta 8 bits, só que a gente quer escrever esse mesmo texto aqui usando menos bits. A gente quer comprimir isso, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente aprendeu o código de Huffman. Tá? Então, como é que funciona o código de Huffman? Existe o código de Huffman para letras e existe o código de Huffman para palavras. Essas primeiras questões aqui, no caso só essa aqui, né? A gente vai fazer para letras e aí depois a 5 a gente vai fazer para palavras. Tá? E aí depois tem essas 6 aqui, eu acho que vai voltar letras de novo. Mas enfim. Vamos para 3 então. Então a primeira coisa que você vai fazer, no caso aqui de letra, vai ser contar cada letra. Você vai contar a quantidade de A's, quantidade de B's, C's e assim por diante. Certo? Aqui eu já contei para economizar um tiquinho de tempo. Então a quantidade de A's que a gente tem no texto é 8 vezes, B 6, C 5 e assim por diante. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar montando árvores com essas letras aí, de tal forma que as nossas árvores elas têm que ter o menor peso possível. Como assim? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser olhar para os nossas letras que aparecem menos vezes. Qual que são essas letras? O E e o F. O que eu vou fazer? Já vou montar uma árvore com os dois. Então eu boto o E aqui, o F aqui. O F aparece 2 vezes, o F aparece uma vez. Se a gente for juntar isso, a gente tem uma árvore de peso 3. Tá?
Então, primeiro passo, você basicamente pega as duas palavras ou letras que têm menor peso, têm menor vezes, e junta elas numa árvore, tá? Foi isso que eu fiz. E corta as duas, você não vai mais usar elas, tá? Beleza. Agora, a gente tem isso daqui, né? Isso aqui que é o que sobrou. E aí a gente tem algumas opções aqui, né? A gente pode pegar o C e o D e juntar eles numa árvore. Se a gente for fazer isso, a gente vai ter uma árvore de 9, porque C é 5 e D é 4. Mas a gente também pode fazer outra coisa, que é o seguinte, pegar o menor aqui, que é o 4, e juntar com essa árvore aqui que eu já tenho, que é a árvore de peso 3. E aí se eu for juntar o 4 com esse 3, a gente vai ter uma árvore de 7. Beleza? E aí, qual das duas opções eu vou fazer? Eu vou juntar o D. Porque o D, juntando o D, eu obtenho uma árvore de menor peso. Tá? Se eu juntasse o C e o D, eu obteria uma árvore de 9. Tá? Então, você sempre vai fazer aquilo que te dá uma árvore com menor peso. Tá? Beleza. Então, o que a gente faz? A gente elimina aqui o nosso D. Beleza. Quais são os que sobraram aqui? A gente tem 5, 6 e 8. Quais são as nossas opções? A gente pode pegar o 5 e juntar ele com 11, ou com 7, perdão. Junto o 5 com 7, dá 12. Então, juntando o C, que aparece 5 vezes, com esse 7 dá 12. A gente tem essa opção. Ou a gente tem uma outra opção também, que é formar uma árvore com o B e o C, que são os dois menores. Então, se a gente for formar uma árvore com o B e o C, a gente forma uma mini árvore aqui de 11. E como 11 é menor do que 12, essa opção ela é melhor. Então, a gente vai fazer essa opção. Tá? Então, a gente vai criar uma mini árvore de 11. Deixa eu fazer só mais caprichado aqui. Então, a gente tem o B e a gente tem o C. E a gente elimina eles também. Beleza. Agora, sobra o 8. O 8 tem algumas opções que a gente pode fazer. A gente pode juntar ele com essa árvore aqui, ó. O A juntar com essa árvore aqui. Ficaria 8 mais 7 daria 15. Então a gente teria uma subárvore de 15. Essa é a primeira opção. A segunda opção é juntar o 8 com 11. Não é a melhor opção. Como a gente vai ver, porque dá uma árvore de 19. E 19 é maior do que 15. Então provavelmente não é esse passo que nós vamos fazer. E uma outra opção seria juntar essas duas árvores. Então, antes da gente adicionar o A, uma outra opção seria juntar essas duas árvores aqui, formando, então, uma árvore de 18. Certo? Só que também não é a melhor opção, certo? A melhor opção, como eu mostrei para vocês, né? Você vai ser, então, juntar o 8 com 7, formando uma árvore de 15. Menor árvore que a gente pode fazer com os passos que nos são permitidos. Então agora a gente já apaga o A, a gente já botou ele. E a única coisa que sobrou aqui seria juntar essas duas árvores. Não tem mais nada que a gente pode fazer. Então a gente vai fazer isso, eu vou juntar essas duas árvores aqui. E a gente vai ter então uma árvore de 26, né, que é 15 mais 11. Então é isso. Essa é a resposta. Deixa eu só conferir aqui. Exatamente. Aqui eu botei o 15 na esquerda e o 11 na direita. E aqui eu fiz o contrário. Isso aqui não importa não, tá? Pode botar o menor para a esquerda, o maior para a direita. Isso não importa, tá? Mas, basicamente, quando você for montar a árvore, o seu nó pai vai ser o número e os seus nó folhas vão ser as letras, tá? Alguma dúvida no código Huffman? Tranquilo. Tranquilo, né? Tá, então, agora que... Hã? Até então, acho que não. Tá. Então, agora que a gente fez essa árvore, a gente faria a codificação, né? E aí que entra a questão 4. Questão 4, que a questão 3 só pede para você fazer Fazer a a... tabelinha também, não? Não, na real a 3 também entra a tabelinha. Tem que fazer a tabelinha. Então, eu botei a tabelinha junto com a 4. Tá explicado, então. Então, eu botei a tabelinha aqui na 4, mas essa tabelinha aqui faz parte da 3, tá, gente? Codificação de Huffman não é só fazer a árvore, não. Então, depois que você fazer a codificação de Huffman, o que você vai fazer?
você vai ficar criando os seus caminhos aqui. De tal forma que quando você for para a direita vai ser 1 e quando você for para a esquerda vai ser 0. Então, por exemplo, aqui direita 1, direita 1. Aqui esquerda 0, esquerda 0. Aqui direita 1, direita 1. Aqui esquerda 0. Aqui 0. Esse 0 que tá feio, peraí. E aqui 0. Beleza? E aí você vai fazer o seguinte, você vai montar uma tabela onde você vai ter as letras. Deixa eu olhar aqui essa letra com letra. E os nossos códigos, você vai seguir o caminho. Então, por exemplo, você quer saber o código da letra A. Vai ser o quê? Vai ser 0, 0. Tá? Então, código da letra A vai ser 0, 0. Código da letra B vai ser o quê? Vai ser 1, 0. Então, 1, 0. Código da C. Código da C vai ser 1, 1. Então, 1, 1. Código da B vai ser 0, 1, 0. Então, 0, 1, 0. Código da E vai ser 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Do F vai ser 0, 1, 1, 1. Então, 0, 1, 1. E é isso. Tá? Montamos a nossa tabela. Acabou a 3. Na 4, ele está pedindo o seguinte. Utilizando essa codificação aí que a gente fez na questão 3, a gente agora é para compactar o nosso texto. Beleza? Então agora é para a gente botar os nossos bits. Certo? Então toda vez que aparecer o A, a gente vai botar 0, 0. Toda vez que aparecer o B, a gente vai botar 1, 0 e assim diante. Então o que era o nosso texto inicial mesmo? Nosso texto inicial era esse daqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui e colar ele aqui no nosso Paintboard. E aí a gente vai fazer o nosso código. Então, por exemplo, a A seria 0, 0. C seria 1, 1. Tá? Por que a minha resposta aqui deu diferente? Porque a árvore pode ser diferente. Então, que nem eu falei para vocês, por exemplo, você pode botar esse 15 aqui na direita e o 11 na esquerda. Eu acho que foi isso que eu fiz na primeira vez que eu fiz exercício. Né? Então, eu fiz desse jeito aqui. Botei o 11 para a esquerda e o 15 para a direita. Só que eu acho que só que não faz diferença. Tá? Então, por exemplo, o código do A seria 1, 0. Do B seria 0, 0. Do C seria 0, 1. Deixa eu fazer do jeito que eu fiz a primeira vez, que desse jeito a gente evita resposta diferente, né? Então, 0, 0, 0. O C seria 0, 1. Inclusive, essa prova acho que vai demorar para corrigir, viu? Que são respostas, podem ter resposta diferente. Nossa. Ela tem muito tempo, meu filho. Ainda bem que eu não sou ela, imagina ela ter que conferir Um, coisinha por coisinha na prova de cada um. Pô, Zé. melhor corrigir a prova do que fazer a prova, né? 3, 4 minutos. Beleza, agora eu fiz do jeito que eu tinha feito da primeira vez. Deixa eu ver se ficou igualzinho. Ficou igualzinho agora. Então agora é só a gente substituir, né? Então o A é 1, 0, então 1, 0. C é 0, 1. Aqui eu botei 0, 0. Deixa eu ver o que eu arrumei aqui. Seu C O C. O C é 0, 0? Porque o B e o C estão trocados no Eu troquei. Isso aqui também pode ficar diferente. Você pode, tipo, botar a ordem que você quiser. Você das suas árvores. Então, tipo, eu botei o C aqui na esquerda e o B na direita. Então, aqui no C vai ser 0, 0 e o B vai ser 0, 1. Não, então, inverte os dois. Então, tem vários jeitos de você fazer essa questão. Não é um jeito só, não. Por isso que aqui no C é 0, 0. O D é 1, 1, 0. O A de novo, 1, 0. Tá, 1, 0. Aí, como são dois D, seria 1, 1, 0, 1, 0. E assim em diante. Tá? Então, aqui eu fiz você bota o código para cada letra. E aí, aqui, a gente obteve, então,
62 bits, onde cada caractere, né, é um bit. Então, um, 2, assim por diante. E aí aqui a gente deu 62 bits. Originalmente, que nem eu falei para vocês, cada caractere equivale a 8 bits. Então, no formato original aqui desse texto, a gente tinha 208 bits, né, que eu contei a quantidade de caracteres e multipliquei por 8, né, que cada caractere é 8. Deu 208 bits, que é o original. Né? A questão está pedindo para você... Está pedindo qual seria a taxa de compactação. Essa taxa de compactação, você basicamente faz a conta 1 menos a proporção da sua compressão em relação à quantidade de bits do original. Então, você faz 62 menos 208. Essa conta aqui, vou fazer uma calculadora. E tá. 62 dividido por 208 dá 0,2980. Então, você faz 1 menos essa proporção que você achou dos dois, do tamanho dos dois, e aí você acha a resposta, que é 0,772, ou 72,2%. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Tá? Lembrando que tem várias formas de você fazer essa questão. Tá? O mais importante é que os números aqui tem que estar iguais. Eu acho que não tem como você fazer diferente com os números diferentes também. Acho que esses números aqui eles têm que ser iguais. O que muda, no caso, seria o posicionamento dessas letras aqui ou o posicionamento dessas árvores. Mas eu acho que os números têm que estar iguais. Não sei, né? Nunca fiz o teste, não. Mas, enfim, tem mais alguma de Huffman? Agora a gente vai fazer Huffman para palavras. Né? Então, agora, o Huffman vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter uma frase, e aí, em vez de você contar as letras, você vai contar as palavras. Foi isso que eu fiz. Então, aqui a quantidade de vezes que o O aparece, a quantidade de vezes que o doce aparece, assim em diante. Tá? E aí, a mesma lógica. Tá? A diferença está fazendo para a palavra ao invés de para a letra. Então, a primeira coisa que você vai fazer, como eu disse, vai ser pegar só as duas palavras que aparecem menos e montar uma árvore com elas. Da primeira vez que eu fiz, eu juntei perguntou com respondeu. Da segunda vez eu juntei perguntou com qual. Vou tentar fazer igual da primeira vez. Então, eu vou juntar perguntou com respondeu. Tá? Porque todo mundo é um, né? Tem perguntou, que é um, qual é um, e respondeu é um. Então, a gente tem a opção de juntar perguntou com qual, ou qual com respondeu, ou perguntou com respondeu. A gente tem essas três opções. Então, tá vendo? Você pode fazer muito diferente a árvore. Então, eu vou fazer perguntou com respondeu. Juntar os dois numa árvore. Perguntou ou respondeu. Juntando os dois, a gente tem uma árvore de 2. E aí, a gente corta os dois. Vou analisar eles. Beleza. Tá. Quais são as nossas opções agora? A gente pode pegar o qual e juntar com o para, que é o segundo, que é o outro que está menor aqui. Ficaria qual e para. Juntando os dois, a gente acha uma árvore de 3. Ou a gente pode juntar o nosso qual com essa árvore aqui de 2. O qual é 1, então juntando com a nossa árvore de 2, ficaria 3. Como os dois produzem árvores de mesmo peso, eu acho que você pode fazer qualquer um dos dois. Qualquer um desses dois passos aqui é válido. Porém, eu prefiro sempre fazer aquela opção que me dá menos sub-árvores possíveis. Então, eu vou ficar com essa daqui, ó, de juntar o qual com a nossa árvore. Beleza? Então, aqui eu vou cortar agora o qual. E beleza. Isso é regra, agora a gente não? tem essa... Tanto faz. Não é regra, não. Eu só prefiro dessa forma. Tá? Eu acho que fica menos bagunçado desse jeito. Tá, então agora a gente tem algumas... Então agora vamos ver quais opções que a gente tem aqui. A gente pode pegar os dois menores e juntar eles numa árvore. Então, nossos dois menores aqui, para e é. Então, para e é. Juntando os dois aqui, a gente faria uma árvore de 4. Poderia fazer isso. É a melhor opção? Deixa eu ver. Tem essa opção.
A gente tem a opção de juntar o para com a nossa árvore, ficar em uma árvore de 5, já não é a melhor opção, então não vai ser ela. Então você não pode fazer ela. E qual outra opção que a gente teria? Acho que são só essas duas opções. O mais também. A gente pode juntar o para com mais ou mais com mas aí a gente produziria a árvore de 4 do mesmo jeito, né? Então é isso. Eu vou juntar então o para com formando uma árvore de 4. Certo? A menor árvore possível que a gente pode formar. Então, juntando aqui o para com cara, uma árvore de 4. Beleza, a gente corta eles. Tá, agora a gente tem aqui essas palavras aqui que sobraram. E aqui a gente já tem bastante alternativas. Porque olha só, a gente pode misturar. Qual que é a nossa menor palavra? É o mais. O mais aqui, a gente pode juntar ele com esse daqui, formando uma árvore de 5. E aí a gente tem essa primeira opção. A gente pode juntar o mais com essa árvore aqui de 4, formando uma árvore de 9. Uma árvore de 9? Não, 9 não, 6. Formando uma árvore de 6, sim. E outra opção seria juntar a árvore de 3 com a árvore de 4. Faria uma árvore de 7. Não é a melhor opção, porque 7 não é o menor número. Então a melhor opção seria então juntar o mais com essa árvore aqui. Que forma a árvore de menor peso. Então é isso que eu vou fazer. Beleza, agora a gente corta aqui o mais. E aí sobrou esses caras aqui. Então sobrou aqui basicamente caras de 3, né? São os menores. Quais são as nossas opções? Juntar 2 de 3, formando uma árvore de 6. A primeira alternativa. Outra alternativa é juntar algum de 3 aqui na de 5, faria um de 8, então não é a melhor opção. Ou juntar um de 3 aqui no 4, faria um de 7, não é a melhor opção. E por último, a última alternativa seria juntar o de 5 com o de 4, formando de 9, que também não é a melhor opção. Então a melhor opção que a gente tem é juntar 2 de 3. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Juntando o que aqui com o batata. Beleza, sobrou um de 3. Esse de 3, provavelmente a melhor opção não vai ser juntar com o de 9, que vai dar um de 12. Então provavelmente não vai ser juntar os dois aqui. A gente pode juntar esse de 3 com o de 6, formando um de 9. O de 3 com o de 4, formando o de 7. Então até agora é a melhor alternativa. Juntar o de 3 com o de 5, formando o de 8. Ou a gente pode juntar as árvores que a gente já tem. Se a gente juntar o 6 com o 4 dá 10. 6 com 5 dá 11, não é bom. E 4 com 5 dá 9. Também não é a melhor alternativa. Então a melhor alternativa de todas aqui é juntar o D com essa árvore de 4. Daria uma árvore de 7. Oi. Eu tinha entendido ela falando que para não ter que ficar fazendo essa comparação tudo que você tá fazendo, é só pegar os dois menores, toda vez. Dois menores números que fala... Tipo, o D é o D e o 4. É o D e o 4 ali. D e o 4. Tipo, vai ser sempre os dois menores. Entendi. É uma boa técnica. Verdade. Eu tava que nem burro fazendo essas comparações. Você tava comparando todos. Exatamente, eu tava comparando todas as alternativas. Então, por exemplo, agora, quais são os dois menores números? Vai ser o 5 e o 6. Então, a melhor alternativa é juntar os dois, né? É pegar os dois menores números e juntar. E juntar, fica mais rápido. Entendi. Essa técnica é melhor mesmo. Tá, agora eu vou pegar essa árvore e juntar com essa de 6, formando uma árvore de 11. Peraí. Isso aqui tá meio bagunçado. Nossa, eu não consigo pegar tudo. Aí. Eu vou pegar o de... se não me engano, a primeira vez que eu fiz, eu peguei o de 6 e botei ele na direita, eu acho. Cadê? Essa é a 5A, né? Eu botei o 6... Não, na esquerda. Peguei o 6 e botei na esquerda. É isso que eu vou fazer, então. Então, juntando 5 com 6, dá 11.
Beleza. Aqui a gente não cortou ninguém, que a gente só juntou as duas árvores, né? Então não vai fazer nada aqui. Então, sobrou o O e o doce, né? Quais são os nossos menores números aqui? Nossos dois menores números. Vai ser o 9 e o 7. Então dá 16. Né? Se a gente for fazer algum outro movimento, vai dar certo. Então a gente vai juntar o O com 7. Com isso a gente vai formar uma árvore de 16. Então aqui eu vou cortar esse O e vou formar uma árvore aqui com os dois. Então, era uma árvore de 16, o 7 e o O. Beleza. Quais são os dois menores números? E aí, de quais números que a gente compara? A gente vai pegar 11, 16 e 14. Quais são os dois menores? 14 e 11. Então, a gente vai juntar o 12 com o 11. Tá? 11 com 14 dá 25. Então, aqui é doce, né? Cortamos. Opa. E agora o que resta fazer, então, seria juntar o 16 com o 25, que aí já usou todas as palavras. Formando, então, deixa eu ver como é que eu tinha feito, para ficar igualzinho. Eu joguei o 16 para a esquerda. Então vou fazer isso aqui. Então o cara que tem 16 vai para a esquerda, 25 para a direita. 16 com mais 25, 41. Então ficaria assim a nossa árvore. Tá? E aí, de novo, tem algumas diferenças aqui dessa resposta com a que nós achamos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Provavelmente tem. Olha só. Aqui, ó, nesse set aqui, eu botei o D no lugar do Q, ó. Só que como os dois têm o mesmo peso, olha lá, 3 e 3, não faz diferença, tá? Então eu troquei o D e o Q de lugar. Então o Q tá aqui, o D tá aqui. Aqui o D tá aqui e o Q tá aqui. Então troquei o lugar dos dois. Qual a outra diferença? O para e o E aqui também, troquei de lugar. Então botei o E aqui, troquei o lugar do para com mais. Então pode ficar bem diferente, tá? Mas vocês podem perceber os números estão iguais. Então 41, 16, 7, 4, 41 e 25, 11, 6. Acho que isso sempre fica igual, tá? Tá, agora vamos criar os códigos, né? Então sempre quando a gente vai para a direita é 1. Sempre quando a gente vai para a esquerda é 0. Terminei? Terminei. Então agora vamos botar os códigos das palavras. Primeiro, doce. Doce é... Cadê? Tá aqui. Então seria 1, 0. 1, 0. O. O 0, 1. Tá? 0. O que? 1, 1, 0, 0. Batata. 1, 1, 0, 1. Tá? O D agora. 0, 1, 0. Para. Ah, não, cadê o para? Aqui. 0, 1, 1, 0. O E agora. 0, 1, 1, 0, 3 1. Mais. Cadê o mais? 1, 1, 1, 0. Então, 3 1 e 1, 0.
Perguntou. Nossa, é muito um. 1, 2, 3, 4, 5. 5 uso. 5 1, 0. Qual respondeu? 2, 3, 4 uns e 0. 4 uns e 0. E respondeu, acho que é tudo 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo 3, 4, 5, 6. Então, esses são os nossos códigos, tá? Como a árvore pode estar diferente, os códigos também podem estar diferentes, tá? Os códigos das palavras. Eu acho que os códigos por si só vão ser iguais, só que vai ficar o código trocado com as palavras de uma Tem o árvore mesmo para número outra. de bit, né, no caso. Isso, Tudo. exatamente. Exatamente. O que vai mudar vai ficar trocado os códigos de uma palavra para outra. Qual que é a próxima agora? A próxima é a 5B, né? 5B é a mesma coisa, o mesmo código de Huffman, só que com tempo. Então, tempo é um tempo e tal. Tá, a gente conta os negócios. Cadê essa questão? Aqui, ó. Já contei os negócios e a gente vai montando a árvore. Então, a gente pega os dois menores números, que é perguntou e quanto, e junta eles numa árvore. Na árvore 2. Beleza. Cortamos dois aqui. Perguntou e quanto. Quais são os dois menores? Respondeu e que. Ou respondeu e tanto, enfim. Tem várias possibilidades aqui. Então, eu vou juntar respondeu. Colocar vou estar abreviado. Então, dá uma árvore de 2. Cortamos 2. Quais são os dois menores números que sobraram? 1 e 2, né? A gente tem esse 1 aqui com algum desses dois aqui. Para a resposta ficar igual, deixa eu ver com qual das duas árvores eu juntei. Primeira vez. Eu juntei. Peraí. Minha resposta é diferente. Eu juntei 2 com 2. 1, 2, 3, 4. Uai. Se eu ficou assim, Marcos? Deixa eu ver como. O número de É para negócio? juntar o com 2. Eu fiz errado a primeira Calma, vez. deixa eu ver. Da B? Eu juntei 2 com 2. Primeiro você juntou 2 com 2? Eu esqueci de. Não, pera. Não, hein? A gente tem quantos? 2, 3, 4. E esse tanto? São Onde 5. foi? São 5 uns. Sim, o que eu arrumei com um? Aí perguntou, respondeu. 1, 2, 3. O que e o quanto? O que eu arrumei com quanto aqui? Ué, Olha a conta que eu fiz. Eu botei para quanto 4, sendo que é 3. 3. Ixi, mudou o trem todo. E eu criei uma outra árvore. Eu falei que eu prefiro não ficar criando água, eu criei outra árvore. Criou. Agora, como eu fiz errado, eu vou fazer do jeito que eu quero aqui, então. Eu vou juntar esse tanto. A ideia foi certa, só que você colocou como o quanto você colocou como 2. Exatamente. Aí agora você Não pode sei fazer juntar. conta. Aí agora é só colocar como 3. Você pode juntar o tanto ou Vai com, dar 3 mesmo. ou com um do 2 ali que tá sobrando. Eu juntei. Para ou com um dos dois aí. Eu vou juntar o tanto com alguns dos dois que eu não gosto de ficar criando árvore. Eu falei com vocês. Então, eu vou botar o tanto aqui, ó. Ficar um com 2 ficaria 3 aqui. E a gente elimina ele. Tá. Agora, quais são os nossos menores números? 2 e 2. Então, eu vou juntar esse para com essa árvore aqui. Isso que eu vou fazer. 2 com 2 dá 4. Então, dá uma árvore de 4 agora.
Então, aqui fica para. Beleza. A gente elimina aqui. Bom, quais são os nossos menores números agora? É 3 e 3. 3. Então, vou juntar o tem com essa árvore aqui de 3. Vai dar uma árvore de 6. E a gente elimina ele também. Tá. Tá, agora quais são os nossos menores números? 6 e 4. Então agora a gente vai juntar essas duas árvores. Né? Vai dar uma árvore de 10. Para padronizar, eu vou fazer o seguinte: toda vez que tiver duas subárvores, eu vou botar de menor número para a esquerda. Tá? Padronizar. Eu tava fazendo isso também. Menor pra esquerda, maior pra direita. Então 10. Junta aqui, junta cá. E eu não cortei ninguém, né? Então agora quais são os nossos menores números? 10 e 7. Tá? Então vou juntar os dois ali, que é 80. Dá uma árvore de 17. Vou botar esse 7 para cá. Aí. A gente corta os dois. E agora o que sobrou, né? Como a gente usou todas as palavras, vai ser juntar essas duas árvores. Então é isso que eu vou fazer. Vou juntar essa de 10 com essa de 17. Vai dar, então, 27. E a minha árvore, da primeira vez que eu fiz, ficou 28. Por causa do negócio lá do quanto. Primeira vez que eu fiz, ficou 28, porque eu botei que o quanto é 2. Né? Enfim. Acho que de resto ficou parecida. Não sei. Não, ficou bem diferente, na real. Enfim. Agora vamos fazer os códigos, né? Então aqui ficou 1. Aqui, então, toda vez que tiver para a esquerda é 0, toda vez que tiver para a direita é 1. E aí, como a gente está, acho que já deu um tempinho já, acho que vou pular essa parte dos códigos. Vou para a próxima, já. Já passou um tempo legal e tem gráficos ainda, né? Então é isso, acho que essa lista foi até... tem a 6. A 6 aqui, aplica Precisa de com palavra, com letra também, acho que é a mesma coisa. com letra também. Então vamos fazer de novo, né? Outro código de 1. Então, mesma coisa, né? Junta os dois com o menor. Então, C e D. Já tem uma dessa aí na prova com pouco dígito, lá, só 5, 2, 1, pequenininho. Pois é, isso aqui é simplesinha. Ela lá com 14, 20, é bem mais chato. Tá, agora quais são os menores números? 2 e 2. Só que como eu não gosto de ficar criando árvore, eu vou botar esse D com esse 2 aqui. Vai ficar 4. Beleza? Quais são os menores números? 2 e 4. Então, eu vou juntar esse R com esse 4. Vai dar uma árvore de 6. Corta É só agora essa esse lista e R. a de grafos, né? Agora que eu tô E vendo. agora sim. Mas porque é de graça gigante. Ponto que não é 5. Que é A. E é isso. Como esse aqui é menorzinho, dá para fazer o código rapidão. Então, A 0, C 0, D 4 uns, B 2 uns, 1 0 e R 1 0. E é isso. Então, acabou a primeira lista. Agora vamos para a lista de grafo. Tá. Essa primeira aqui eu nem entendi, porque não existe essa classificação de, seja o conjunto, seja V o conjunto. Isso daqui, ele vai te passar o grafo
no qual essa primeira listinha aqui vai ser os seus vértices, e esse E aqui é o conjunto das arestas. Então, o D está conectado com E, o B com C, o C com A e o D com E. Tá? Então, aqui eu desenho o grafo. Então, o D com E, o B com C, o C com A e o B com E. E ele é não direcionado. Tá? Verifique se o grafo é um caminho. Só que não tem não existe grafo caminho. Existe a expressão o gráfico tem caminho ou não. Se ele tem caminho ou não, mas não existe a expressão gráfico ser caminho. Então eu não entendi essa questão. Agora suponha que é um conjunto, aí ele deu outro grafo. E aqui, ó, se está falando de caminho, está falando de grafo não direcionado. Por isso que eu não botei setinha. Se está falando de circuito, está falando de um grafo direcionado. Então eu botei as setinhas. Então, por exemplo, aqui quando está falando DE, eu não botei a setinha do D para o E, tá? Porque é não direcionado. Aqui, quando ele falou BC, eu botei B para o C com setinha, tá? Então, cuidado com isso. Desenhei esse grafo, me deu diferentes arestas aqui com os mesmos vértices. E verifique se o grafo é circuito. Só que, de novo, não existe essa expressão grafo ser circuito. Essa expressão, o gráfico ter circuito. Né? E o que é um circuito? O circuito é quando é um caminho, não um caminho, né? É como se fosse um ciclo, né? Você ir e voltar para o mesmo lugar. Aqui não tem isso, né? Não tem esse negócio de você ir e voltar para o mesmo lugar. Você sempre fica, se você tentar sair do B e voltar para ele, você vai ficar preso em alguma parte aqui. O mesmo para qualquer um. Então, como não tem circuito, eu botei que o grafo não tem circuito, tá? E aqui, como eu falei com você, não tem expressão grafo ser caminho, expressão grafo ter caminho. Então, caminho é basicamente qualquer caminho que você conseguir fazer parece. Então, por exemplo, do D para o S tem um caminho, do D para o B você tem um caminho. Então, como ele tem caminho, já botei aqui que ele tem um caminho, tá? Depois eu posso mandar para vocês um resuminho que eu fiz de cada uma dessas designações de caminho, o que é caminho, o que é circuito, o que é ciclo, o que é grafo não direcionado, direcionado. Depois eu vou mandar isso para vocês. Mas, enfim, A2 aqui agora. Um químico deseja embarcar esses produtos aqui usando o menor número de caixas. Alguns produtos não podem ser colocados na mesma caixa porque reagem. Os produtos ABCX reagem 2A2, A reage com F e com D e vice-versa. E também tal, que eu vou ler que é meio confuso. Escreva o gráfico, modela a situação e tal. E aí, o que pega, gente? Como um produto, ele sempre reage com um outro e vice-versa, não precisava vocês fazer essa loucura aqui que eu fiz, ó. Você ficar botando uma setinha, uma indo e voltando para cada uma dessas vértices. Você poderia só fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu exagerei na complexidade, mas Só poderia fazer uma fazer isso aqui. setinha só sem direção, né? O seu tá Pronto. bonitinho, velho. O meu tá uma confusão. Ficou o trem mais confuso do mundo. O meu também ficou todo torto dele. Não Parecendo precisava meu- pesquisar, é só colocar uma setinha no Essas, normal. eu botei duas setinhas. O meu problema é esse. Mas basicamente, você não precisava botar essas duas setinhas indo e Tá voltando. Botar umas. parecendo a logo de alguma banda que eu esqueci o nome. Mas vai, prossiga. Pois é. Aí aqui é basicamente você botar quem reage, né? Então, ABC, X reage em 2A2. Então, Tá tirando A, B, C, tudo X, errado. todo mundo reage. Aí aqui tá falando que A reage com F, cadê? E com D e vice-versa. E reage com F e com D. E reage com F e com D e vice-versa. Então, reage com F, com D e vice-versa. Escrevo o grafo, aí que eu botei o grafo, basicamente. Então, não precisava ficar botando essa setinha e voltando, tá? Então, aqui tá pedindo também a matriz e a lista de adjacência. Então, vamos fazer primeiro a matriz de adjacência. A matriz de adjacência, você vai fazer o seguinte, você vai botar os vértices Legal. na na linha e na coluna, tá? Então, ABCD é FX, eu botei por ordem alfabética, então que eu botei nos dois ordem alfabética também. E aí você vai fazer o seguinte,
Se você tiver os vértices aqui, ó, por exemplo, o A com A, eles se conectam, você botaria um 1, e se eles não se conectassem, você botaria o 0. Tá? Então, assim que funciona. Então, como o A ele não se conecta em si mesmo, é 0. O A com B também. Tá, não, eles se conectam. A com B se conectam, seria 1. A com C conectam, é 1. A com D conectam, é 1. E com F se conectam, também é 1. Assim, em diante. Mas faz F fazer a com diagonal A, principal cheia de zero já, se não tiver laço. isso. A diagonal principal da sua matriz, a gente vai estar olhando, tipo, A com A, B com B, C com C, D com D, ou seja, laços, né? E aí, como no nosso grafo não tem laços, e aí, laço é esse aqui, né? Lembra? Não tem isso daqui. A gente vai botar todo mundo a diagonal principal como sendo zero. Então, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, aqui, peraí, deixa eu botar alinhadinho, zero. Aqui, é aqui mesmo? Não, é aqui. Tá alinhado. Aqui vai ser zero. E deixa eu alinhar. É aqui, né? Beleza. Vou fazer o seguinte, ao invés de eu ficar olhando por um, eu vou olhar quem está conectando. Mais fácil assim. Então, por exemplo, o A está conectado com B, A com B. Aí você tem que botar o seguinte, como cada um reage e vice-versa, aí você vai botar A com B e aqui A com B, os dois igual a 1. Tá? Então, se fosse, por exemplo, se não fosse vice-versa, se fosse, por exemplo, só o E com D e não o D com E, aí você faria o seguinte, você botaria, se não me engano, é a linha, né? Você botaria só aqui o E com E, o E com D igual a 1. Ou é assim? Agora eu não tô lembrando qual dos dois O que você olha. direcionado? Do Ah, eu direcionado? pus, eu pus um nos dois, tipo, mesmo sem falar vice-versa, eu só coloquei. Tá errado? Eu acho que olha a linha Ah, primeiro, né? é direcionado, né? Então, por exemplo, aqui o E está conectado no D, mas o D não está no E. Então você não pode preencher esse e esse aqui, entendeu? Eu acho que não ia fazer diferença. Só que você ia ter que seguir a mesma ordem, a mesma lógica pra todos, né? Ah, verdade. Eu acho que é isso mesmo, Marcos. Acho que é isso mesmo. Você podia botar em qualquer um, só que no que você colocasse primeiro, você ia ter que seguir a lógica pros outros também. Exato, exato. Eu acho que é isso mesmo. Então, por exemplo, se tipo, fosse só o E com o D, você teria que botar E com o D aqui e aqui D com E, zero. Porque o D não está no E. A linha vai ser a primeira letra. Mas é mais fácil olhar um por um, viu? Pra não dar essa confusão. Sinceramente. Pode ser. Porque olhar um Também. por um vai demorar, tipo, 1 minuto a mais, mas é tranquilo. É o que você vai garantir, né? Que você vai fazer certinho. Tá, então a linha é o cara que está saindo e a coluna é o cara que está recebendo. Vamos fazer desse jeito. Só que aqui, como é vice-versa, não precisa se preocupar com isso, né? Então, C com B. C com B, eles estão conectados. C com D não estão. C com E também não estão. C com F também não estão. C com X estão. Aí aqui eu não fiz A com X, A com X estão. C com A estão. C com A com C. C com B também. C com D não. C com D não, C com E não e C com F também não. E com X sim. C com X tá. D com A sim. Acho que todos estão no A, né? Menos o E. O E não tá no A. Já vou adiantar aqui, já vou botar que o D não tá. O E não tá no A. Também da primeira vez aqui eu botei. Assim, Na primeira linha você tinha colocado que o A estava conectado com o E. Tá, então, isso. Tá, o D tá com o B? Não. O D com C também não. O D com X. Com F? Não. O D só tá no E, né? Não, só tá no A. Só tá no A e tá no E. Que eu botei o E igual a zero. Tá. Agora, vamos olhar para os caras do E. O E tá no F e no D. O E só no F e no D.
Então aqui eu botei no E, no F. Então é esses dois. O resto é zero. E aqui não tá nem um pouco alinhado. Peraí. O F. O F só está conectado no A e no E. Então, A e aqui E. O resto é zero. E o X está no A, no C e no B. Então, esses três primeiros, A, B, C, e o resto zero. Então é isso. Essa é a matriz de adjacência. Agora vamos para a lista de adjacência. A lista de adjacência é basicamente uma lista, e aí dentro dessa lista a gente tem várias listas, uma para cada vértice. Então aqui a gente tem uma lista para o A, uma lista para o B, uma lista para o C, uma lista para o D, enfim, para cada vértice. E aí você vai botar para cada uma dessas listas quais vértices que esse vértice aqui em vermelho, né, que eu botei, ele é adjacente. Então, por exemplo, quais que são os adjacentes do A? É o B, o C, o D e o F. Então a gente vai botar B, C, D e F. E o X, né? Beleza. Adjacentes do B, A, C e X. Beleza. Adjacentes do C, A, B, X. A, B, X. Adjacentes do D, A e E. Agora, tá feio. Adjacentes do E são D e F. Adjacentes do F são A e E. E adjacentes do X são o A, B e C. Né? Então, bem simples mesmo, né? A lista de adjacentes. Uma lista com uma lista para cada vértice. Bem simplesinho mesmo. Agora vamos para a 3, né? A 3 aqui a gente vai começar a ver busca largura, busca profundidade, enfim. Tá, então, a primeira, a gente vai ter o grafo, a gente vai precisar fazer a busca em profundidade, né? Começando pelo vértice A. E aqui ele está pedindo para mostrar só a árvore geradora, ou seja, é aquela árvore que só tem aresta árvores, não tem aresta avanço, retorno. Ainda bem, né? Que aí fica bem complicada a árvore. Então, a busca de profundidade é bem simples, gente. Vamos fazendo ela aqui. Primeiro, todo mundo começa sendo branco. Todo mundo começa pintado de branco. Né? E a gente faz o seguinte. O A. Quais são os vértices conectados no A? Tem o B, o C e o D. Só que você sempre vai pelo que tem... pelo primeiro, na ordem. Né? No caso aqui, como a gente está falando de letra, a gente está falando de ordem alfabética. Se fosse número, seria no menor número, né? que às vezes o grafo ele não é letra, né? Ele é número. E aí seria no menor número. Só que como a gente está mexendo com letra, a gente vai para o menor da ordem alfabética. Então, a gente tem o A, a gente tem o B, o C e o D. A gente vai para o B, então. Você vai para o B. Beleza. Depois que você vai para o B, você olha os adjacentes do B, que é o C, o E e o G. Você vai naquele que, de novo, menor da ordem alfabética, o C. E aqui eu estou esquecendo de pintar, galera. Né? Então, quando você estava no A, você pinta de cinza. Foi para o B, você pinta de cinza. Foi para o C, pinta de cinza. Né? E aqui eu estou esquecendo de botar também, gravando o nosso progresso. Né? Então, a gente estava no A, a gente foi para o B, depois a gente foi para o C. Deixa eu botar um espaço maior aqui. A gente estava no A, foi para o B, foi para o C. Beleza. Quais são os adjacentes do C? Tem o E e o F. Né? Para qual dos dois que a gente vai? A gente vai para o E, que é o menor da ordem alfabética. Então, a gente pinta de cinza e vamos para o E. Quais são os adjacentes do E? Tem o F e o G.
qual que é o menor? É o F. Então a gente vai pro F. Quando você sai dele, tem que pintar de preto? Não, já vou mostrar quando você pinta de Ah, preto. Mas por enquanto, todo mundo ou tá cinza ou tá branco. Não tem nenhum preto por enquanto, não. Tá. O F. Quais são os acentos do F? É o C, o D e o H. Só que a gente vai no menor, né? Que é o D. A gente não vai no C porque ele já tá cinza, então a gente só vai em alguém se ele tiver branco, tá? Se ele não tiver branco, a gente não vai nele. A gente só volta, a gente só vai chegar em alguém cinza quando a gente estiver voltando. A gente nunca vai quando a gente estiver avançando, tá? Então vamos pro D. Quando a gente for pro D, a gente pinta de cinza. E aí, beleza. Tem alguém aqui conectado no D que é branco? Não tem. E aí, o que você faz é pintar ele de preto. Beleza? Então você só pinta alguém de preto quando não tiver nenhum vértice adjacente a ele que seja preto. Beleza? Seja branco, quer dizer. Tá? Então, e aí depois que você pinta alguém de preto, você volta. Mas você volta para quem? Você volta para quem que você estava. Então, como a gente estava no F antes da gente chegar no D, a gente vai voltar pro F. eu não Tá? entendi por E a que gente vai. você foi pro D. Eu fui pro D porque eu estava no F, E beleza? não tinha ido pro E D aí, ainda. eu não tinha ido pro D. O D estava branco. Ah, tá. Eu não fui pro C, eu não fui pro E porque eles são cinzas. A gente só vai para quem é branco, tá? Então, quais são os adjacentes do F que são brancos? É o H e o D. Qual dos dois está menor na ordem alfabética? É o D. Entendi. Então, o D vem primeiro. Vai no D, então. Então, o D ficaria cinza. O D não tem nenhum adjacente branco. Então, a gente pinta ele de preto. E volta pro F, que era onde a gente estava. Voltando pro F. O F tem algum branco? Algum adjacente branco? Tem. O H. Então, a gente agora vai para H. Então, perceba, olha só, que a gente foi A, B, C, tal, 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 D. O D preto voltou, foi pro F. Só que o F tem um outro, que é o H. Então, a gente volta e depois continua. Continua como se fosse um outro filho, né? Como se fosse um outro nó filho, né? Então, beleza. Agora a gente está no H. H a gente pinta de cinza. Beleza. O H, ele tem o I e o G, que são adjacentes brancos. Né? Qual dos dois que a gente vai? A gente vai para o G, que é o menor da ordem alfabética. Então, agora a gente vai para o G, então a gente pinta de cinza. Beleza. O G ele só tem uma adjacente branca. O J, então a gente vai para o J. E deixa eu jogar isso aqui para baixo. E o J, pintar de cinza. O J só tem como adjacente branco o I. Então o I a gente vai para o I e vai pintar de cinza. Beleza? O I, ele não tem adjacente branco. Então ele vai ser o primeiro não, o segundo, né? Que a gente vai pintar de preto. Beleza, pintamos de preto, voltamos para o J. O J pinta de preto e assim você vai voltando pintando a galera de preto, tá? Porque agora não tem mais ninguém branco, né? Todo mundo tá cinza ou preto. Então agora que você voltaria e pintaria a galera de preto, no final você teria todo mundo preto, né? Como é que funcionam os tempos? Os tempos é basicamente tem o tempo de descoberta e o tempo de término. O tempo de descoberta na busca em profundidade, ele é basicamente o tempo no qual você chegou naquele vértice. Então o A, a gente começou no A, então o tempo dele é 1. O B é 2, o C é 3, o E é 4, o F é 5, o D é 6. E o tempo de término, ele seria o tempo que você pintou de preto. E detalhe, o tempo de término ele continua do tempo da descoberta. Então, por exemplo, a gente estava no 6, o D foi o primeiro que a gente pintou de preto, né? A gente chegou no D, depois pintou de preto. Então, a gente estava no 6, a gente pintou ele de preto, continua aqui 7, tá? Aí o H seria 8, aí 9, 10, 11 no I. O I foi o primeiro que a gente começou a pintar de preto, então seria 12, aí depois 13, 14, 15, 16, assim em diante. 17, 18,
19 e aqui 20. Beleza? Então, o tempo de descoberta é o tempo onde você chegou naquele nó, e o tempo de término é o tempo no qual você pintou ele de preto. Tá? E o tempo de término ele continua do tempo da descoberta. Tá? Beleza. Então, a nossa árvore geradora ficou assim, ó. Essa é a árvore geradora mínima, né? A geradora mínima, não, a árvore geradora, né? E aí, se tivesse pedindo a árvore no geral, você teria que tipo, conectar o A com o C aqui, pontilhado, que nem ela fala, dizer que é avanço, ou então é cruzamento, enfim. E aí, né, avanço é avanço. Vamos simular isso. Se tivesse aqui, ó, o A com C. Todos os versos que a gente tinha, todas as arestas que a gente tinha pintado são arestas de árvore. E agora a gente está pintando outras arestas, né? Que é avanço, retorno ou cruzamento, né? Vamos lá. Como é que você sabe quando que é cada um, né? Se a gente estiver saindo de um cinza, peraí, agora eu vou ter que olhar a colinha que eu não lembro disso. Nessa parte é complicada. Cinza pra branco é árvore. Peraí. Parte eu nem lembro. Tá Cinza começando pro a cinza, acho que é complicar. cruzamento. Essa parte é complicada. Só espera na hora que chegar no Colocou código, meio que não um quero nem resumo. ver. Aqui, ó, achei. Então, até agora a gente tinha árvore, agora a gente vai ver avanço, cruzamento ou retorno, né? Avanço você vai ter quando você tiver um cinza com preto. Avanço ou cruzamento, quando você tiver um cinza com preto. Deixa eu anotar isso aqui. Avanço ou cruzamento. Vai E a de um gente tem vértice retorno. cinza para um vértice preto? Isso, Ah, tá. exatamente. Diferença no negócio do tempo, né? Isso, diferença no tempo. Cinza para preto. Retorno é cinza para cinza. E qual que é a diferença de avanço e cruzamento? No avanço, eu não lembro qual que é o menor. Você lembra, Marcos? Eu acho que de avanço que é o menor. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Lembro. Acho que cruzar, eu acho que é isso mesmo. Ah, tá. Pera. Cruzamento conecta vértices ou duas árvores. Ah, tá. Cruzamento. Tempo maior para tempo menor e avanço tempo menor para tempo maior. Tá, é isso mesmo, então. Cruzamento, É maior o pra tempo do cinza é maior. O tempo do cinza é maior. Isso. E avanço, o tempo do cinza é menor. Como assim, tempo do cinza, tempo de descoberta? É porque, ó, Acho que é. o cruzamento ou o avanço é de cinza para preto. Quando você tem um vértice cinza conectando com um vértice preto. Tá bom. Entendeu? Ah, E tá. aí, como é que você faz para saber se é um ou se é outro? Cruzamento, o tempo do vértice cinza, ele é maior do que o tempo do vértice preto. Tá? Entendi. Valeu. Tá, então, quando a gente estava conectando aqui, ó, quando a gente voltou aqui, deixa eu ver, quando a gente volta para o A, o C o C tá preto. Quando a gente volta para o A, o C tá preto. Concorda comigo? Porque o tempo de descoberta dele, o tempo de tempo dele é menor do que o do A. Então, quando a gente volta para o A, que o A, o último, que é a pintar de preto, o cinza ele já está preto. O C já está preto. Então, a gente tem aqui uma aresta de cruzamento ou de avanço, não é retorno. Retorno é cinza para cinza. Como o tempo de descoberta do A é menor do que do C, então não é cruzamento, é avanço. Entenderam essa parte ou quer que explique de novo? Essa do A para o C é avanço. Uhum.
Então, quando eu voltei para o A, o C já tava preto. Né? Eu fiz essa trajetória aqui e fui voltando printando a galera de preto. Como o A é o último cara de pintar de preto, quando a gente volta para ele, o C ele já está preto. Então, quando a gente for fazer essa aresta aqui, ó, do A para o C, ela é uma aresta de avanço, porque ela é de cinza para preto. Tá? E aí ela vai ser de avanço, porque o cruzamento, o tempo do cinza, o tempo de descoberta, eu tenho que botar isso, né? O tempo de descoberta do cinza é maior, só que não é o caso. Aqui o tempo de descoberta do A é menor do que do B. Então é um parece de avanço. Ok. Quando Oi. você coloca, tipo, em qual parte de quando você está fazendo o gráfico você coloca essa parte? Essas arestas sem ser de árvore Sim. é quando você começa a voltar. Tá. Então, então primeiro você começa fazendo as arestas de árvore. Mas ela pediu pra Começa- fazer isso nessa questão aí? Acho que não. Não, Não. não. Isso aqui é para você se preparar, se cair na prova. Aí você começa a fazer essas outras arestas na hora que você começa a voltar. Então, por exemplo, Chegou no I, aí vai começar a voltar, né? Certo. aí chegou no I, aí você pintou ele. Antes de você pintar ele de preto, você olha quais outras arestas ele tem. Então, por exemplo, Aí botou ele primeiro tem. no F, não? Hã? No D pro F? Ah, no D. É verdade. Antes de você voltar pro F e pintar o D de preto, você checa quais arestas o D está conectado. O D está conectado no A. Então você bota aqui, ó. A. O A com D, tá vendo? Uhum. Então essa aresta aqui, ó. Então, nesse ponto do campeonato, o D está cinza ainda. Você não pintou ele de preto. Concorda? E nesse ponto do campeonato, o A também tá cinza. Os dois tá cinza. É uma aresta de cinza para cinza, ou seja, é uma aresta de retorno. Então você checa essas outras arestas antes de pintar de preto, basicamente. Entendi. Então fazer agora vai ser mais complicado, na realidade. E a aresta de voltando do D pro F, muda? Tem mais uma também? Essa de depois. Mas essa Depois de que depois você já volta, botou. ela já existe, então não tem como. É a aresta de Aí árvore. voltou, aí É. no momento que volta, aí pinta D de preto, aí volta pro F. Isso. Aí o F tem mais aresta de árvore. Então a gente não checa ainda essas outras arestas. Por exemplo, a F com C ainda não. A gente não checa, não. Entendi. Entendi. Quando tiver a aresta de árvore, você fica nas arestas de árvore. Entendi. Enquanto Certo. tiver branco, né? No caso. Exato. Entendi. Então é isso. Ai, meu Deus. Vamos pra 4. Seria bom se fosse só essas árvores aqui, né? Não tivesse. Ela cobrou só assim por enquanto. Exatamente. A mesma coisa exercício interior, só que para esse grafo aqui. Esse grafo é direcionado, né? E tá falando para começar no A. Então, a gente começa no A. Primeiro vamos pintar todo mundo de branco. Isso é busca em profundidade, né? Isso. A gente já vai ver largura. Tá. Tá, todo mundo de branco? Você Sim. pintou C até 2 vezes. Ah, é verdade. Teu C de branco antes. Tá. Então, a gente começa no A, né? Quais são os adjacentes brancos do A? O B, o C e o D. Só que qual que a gente vai? No B, que é o tá primeiro ali da ordem alfabética. Então, a gente tinha pintado o A de cinza, né? Agora a gente foi pro B e pintou o C de cinza. E eu já vou botar o sempre descobertas também. Então, tem a descoberta do A é 1, tem a descoberta do B é 2. Tem algum adjacente branco do B? Não, porque, olha só, todas as arestas aqui são arestas chegando nele, não tem nenhuma aresta indo em alguém. Então aqui eu tenho que fazer, a gente pinta de preto. Então bota tempo de término e pinta de preto. Beleza? E a gente volta para o A. Beleza. Quais são os outros adjacentes do A? A gente tem o C e a gente tem o D. Né? Qual dos dois que a gente vai? A gente vai no C, que é o menor da ordem alfabética. Então a gente agora vai pintar o C de cinza e vai botar o tempo de coberta dele, 4.
eu botar tempo descoberto aqui, ó. Beleza. Quais são os adjacentes Quando do volta, state não pontos? conta, não, né? Não, quando volta não. Só quando você chega em algum vértice novo, Entendi. tá? Tá, quais são os adjacentes do C que são brancos? A gente tem o E, a gente tem o G. Só esses dois, né? Qual dos dois que a gente vai? A gente vai pro E, que é o menor da ordem alfabética. A gente vai pro E, vamos pintar o E de cinza e vamos botar o tempo de descoberta dele, que é assim. Eu perdi aqui. Beleza? Por que o A vai pro B e pro C? Como é que é? Por que o A vai pro B e pro C? Eu perdi essa parte. Ó, o A primeiro vai pro B, porque é o menor da ordem alfabética, ele tá ligado. Uhum. E aí no B não tem o que você fazer, porque o B, tá vendo? Ele não vai pra ninguém. Ah, tá. Então Você você já já tem que pinta de botar. preto, já pinta de preto, já bota o tempo de término e volta pro A. Tá. Sempre quando você pinta alguém de preto, você volta para quem que você estava antes do você chegar nesse vértice. Como a gente estava no A, por isso você tem que já fazer a árvore agora, porque a árvore te ajuda a saber onde é que você estava, entendeu? Entendi. Não tinha visto que o B não ia pro C. Então agora a gente vai pro A. Então a gente voltou pro A, depois foi pro C, que é o menor da ordem alfabética, depois a gente foi pro E. Tá, então o E a gente pintou de cinza e botou o tempo de descoberta dele 5. Quais são os adjacentes dele aqui? A gente tem o G e a gente tem o H. Qual dos dois menor da aula alfabética é o G. Então, bota aqui G. Nossa, eu botei G minúsculo. G. Então, pintamos ele de cinza e botando tempo de descoberta 6. Beleza. Quais são os adjacentes brancos do G? A gente tem o F e a gente tem o H. Qual dos dois que a gente vai? A gente vai pro F, que é o menor. Então, F. O F a gente pinta ele de cinza agora e bota o tempo descoberto de 7. Beleza. Tem algum adjacente branco do F? Não tem. Então a gente vai pintar de preto e vai botar o tempo de término dele, 8. Voltamos para o G. O G tem mais algum adjacente branco? Tem um H. Então a gente vai conectar aqui o H. O D tá branco ainda? O D tava branco, eu conectei. Nossa. Aqui eu não vai no F, não. Mas você saiu do C. Eu saí do C? Não, mas o C não tá conectado no D. Então, por isso. Tá certo. Tá certo. Então, o que eu tava falando é que eu não fui pro F, entendeu? Era pra eu sair do G pro D, né? Ah, tá. É porque tem a ligação do G pro D. Tem outro ali, tá. Eu também não tinha reparado esse D aqui, não. Aí também a gente tem que ir pra ele, né? Do G a gente tem que ir pra esse D aqui, que ele é o menor da ordem alfabética. Eu tinha ido no F, mas o F não é o menor da ordem alfabética. Então a gente vai pra esse D aqui. Pinta ele de cinza e bota o tempo de descoberta 7. Beleza. Ele tem algum adjacente branco? Aparentemente. Deixa eu ver. Não tem. Então a gente pinta ele de preto. E volta pro G. Beleza? O G onde a gente estava. O G tem mais algum adjacente branco? Tem o F e tem o G. Tem o F e tem o H. Qual dos dois que é o menor na ordem alfabética? O F. Então a gente vai pro F. Pinta de cinza. E bota aqui o 9. Né? Que é o tempo descoberto dele. O F está conectado em algum adjacente branco? Tem algum adjacente branco? Não tem. Então a gente já também pinta de preto. Bota o tempo de término 10. Você esqueceu de pôr o P ali no D, só pra não... No D aqui, né? Beleza, voltando pro G de novo e fazendo a mesma pergunta. Tem mais algum adjacente branco? Tem, o H. Então a gente bota o H. E aí, percebam que o G tem 3 filhos. Isso pode acontecer. O H a gente vai pintar ele de cinza e vai botar o tempo de descoberta dele. E o H ele não tem um adjacente branco. Então a gente vai pintar ele de preto e botar o tempo de término. 12. Beleza. Aí agora a gente volta pro G. E aí finalmente o G não tem adjacente branco. E a gente vai botar o tempo de término dele 13
e pintar ele de preto. Beleza, a gente volta. Quem que a gente estava antes dele é o E. O E, a gente vai. Não tem mais adjacente branco. Então a gente vai pintar ele de preto também. Botar o tempo de pé 14. E assim vai, né? Agora o C vai pintar de preto. Botar o tempo de pé 15. O A. Pera, o B tinha pintado de preto já? Ah, já. Então não vai precisar ir. Então voltando aqui pro A. Qual o tempo de tempo que a gente estava? 15, né? Acho que 15. Então aqui vai ser 16 e a gente pinta de preto também. E acabou. Acabou. E essa ficou a nossa árvore. A árvore precisa botar tempo de término, Marcos? Não, né? Na que ela explicou pra gente, não. Então Nem tá arefa, aí. nem tempo de Bom que eu tempo. expliquei. Então tá aí. Bom que eu expliquei também. Agora vamos para a busca em largura. Depois dessa questão, que tem umas questões de código, vou deixar elas por último. Vamos olhar a busca em largura. Então a gente tem esse grafo. É para a gente fazer a busca em largura dele e é para a gente começar do vértice A. A gente dá essa setinha aqui. Tá? E está perguntando qual que é a ordem deles, né? Então, busca em largura funciona da seguinte forma. Ao invés de você... Vamos lá, a gente tem aqui, começa no A. Vamos pintar todo mundo de branco. Primeiro, vai. Todo mundo começa a pintar de branco. Mesma coisa. A gente vai começar no A, então já vou pintar de cinza. Vai. Tá. E aí, a busca em largura ela funciona da seguinte forma. Você sempre pinta de cinza todo mundo que é adjacente, e não só o vértice para onde você vai. Então, quando a gente for olhar aqui, ó, quais são os vértices adjacentes do A? O B e o C. Qual dos dois que a gente vai? O B, que é o menor da ordem alfabética. Porém, você vai pintar todos os adjacentes de cinza de uma vez. Então, esse vai pintar de cinza e esse vai pintar de cinza. Beleza? Então, você não vai pintar de cinza só aquele onde você vai. Você pinta todo mundo. Tá? E o tempo descoberto funciona da mesma forma. Então, aqui o tempo descoberto era 1. Esses dois aqui, como a gente pintou de cinza os dois ao mesmo tempo, o tempo de descoberta dos dois vai ser 2. Então, o tempo tempo descoberto na busca em largura. Aqui eu botei uma barra, né? Só que na busca em largura não tem tempo de término, não, tá? Então, o tempo de descoberta na busca em largura pode acontecer de dois vértices ter o tempo de descoberta igual, tá? Pode acontecer. Então, beleza. E aí tem uma outra particularidade, outra coisa que a gente tem que ficar ciente, que é a tal da fila. Então, por exemplo, quando a gente perguntou aqui, tem alguns adjacentes brancos? Tem o B e o C. E aí você bota eles na fila, B e C. Bota sempre o que é da ordem alfabética aqui, o primeiro, que vem primeiro, né? Então o B, aí depois o C, tá? E aí o primeiro que estava na fila era o A, que era o primeiro que a gente começa. Agora que a gente já botou os adjacentes dele, a gente tira ele da fila. Beleza? Agora a gente vai pro B. Beleza. Tem algum adjacente branco do B? Do B? Tem. O D. Então a gente pinta de cinza. Pinta ele de cinza. Bota tempo descoberta 3. E bota ele aqui na fila. E tira o B. Beleza? Beleza. Qual que é o próximo da nossa fila? O C. E aí, olha só, já estamos um negócio diferente aqui da busca em largura. Na busca em profundidade, a gente sairia do B, iria para o D, e agora a gente ficaria no D. Só que na busca em largura, não. Você vai de acordo com a sua fila. Então, como a gente tinha botado o C junto com o B na fila, a gente vai agora para o C, que ele entrou para a fila primeiro do que o D. Tá? Então, agora a gente vai para o C. Tá, quais são os adjacentes brancos do C? O E. Então, a gente pinta de cinza e bota o tempo de descoberta, 4. Beleza? E bota ele aqui na fila. Agora que a gente botou o tempo dos adjacentes, a gente tira o C da fila e bota pro cara que estava lá na fila, o D. Beleza. Tem algum adjacente branco do D? Tem. O F. Então a gente vai pintar o F de branco, de cinza, quer dizer, e botar o tempo descoberto 5. Beleza. Ô Caio, quando ele sai da fila já pinta de preto, né? Quando sai da fila já pinta de preto. Isso eu esqueci de falar. Então aqui já tinha que estar de preto, já tinha que estar de preto. O C também já saiu da fila, pinta de preto.
Tá, agora a gente tá no... Tá, a gente acabou de botar o adjacente no D, então a gente pinta de preto e tira ele aqui da fila. E agora só sobrou o E. O E não tem nenhum adjacente branco, então a gente já pinta de preto também. E aqui eu esqueci de... Não, pera. Ah, tá, o F eu não pintei de preto ainda, não. Ele ainda tá cinza. Então o que? O E a gente pinta de preto. E agora sobrou o F da fila. E ele também não tem nenhum adjacente branco, então a gente pinta de preto e tira ele da fila. E eu esqueci de botar a árvore, né? Sou uma mula. Então a gente tá lá, ele tava no A, aí depois a gente foi pro B, aí depois a gente foi pro C, aí depois a gente foi pro D, se eu não me engano, aí depois a gente foi pro E, aí depois a gente foi pro F. Essa foi a ordem, B, A, B, C, D, E, F. Então aqui tá perguntando qual que é a ordem que os vértices são descobertos? A, B, C, D, E, F. É essa aí que eu confundi. Aqui é a B. Vamos para 13. A 13 tem a ver com código. Não, mas essa aqui eu consigo explicar sem. Acho que eu consigo explicar sem usar código. Então vamos lá. Vamos olhar. Aqui é basicamente questão de marcar, né? Então, a respeito da representação de um gráfico de n vértices e m arestas, é correto dizer que a representação sob a forma de matriz adjacência exige espaço m ao quadrado. Se vocês se lembram bem, gente, na nossa matriz de adjacência, a gente bota os vértices. A gente bota os vértices como sendo linha em coluna. E aqui ele está falando que o espaço é m ao quadrado, só que m é aresta, não é vértice. Então essa está errada. Se fosse n, ela estaria certo, que exige de fato espaço n ao quadrado, que é uma matriz n por n, ou seja, n vértices por n vértices, ou seja, seria uma matriz com espaço n ao quadrado. Só que como ele está falando de aresta ali, então a questão está errada. Então, não A exige matriz de espaço. incidência, que é m ao quadrado. A matriz de incidência, acho que é aresta por... Ah, É aresta por nó. Aresta por vértices. Então seria n vezes m. Entendi. Então vamos para B. A representação sob a forma de lista de adjacência permite verificar a existência de uma aresta ligando dois vértices dados em tempo O1. Essa daqui está errada. Deixa eu ver para cá. Então, o que é a questão que eu estou falando? Representação sob a forma de lista de adjacência, essa representação aqui, permite verificar a existência de uma aresta ligando dois vértices dados em tempo 0,1. Então, está falando o seguinte, se eu te dar uma aresta, você consegue ver se essa aresta existe em tempo 1? Não, você não consegue verificar isso. Porque, por exemplo, se você quisesse ver se a aresta AX existe, o que você teria que fazer? Você teria que entrar aqui nos adjacentes do A e verificar se o X está aqui dentro. E o tempo que você demorar a fazer isso não é 1, porque você tem que iterar essa lista aqui toda. Você tem que fazer uma pesquisa sequencial aqui no A. Beleza? Então, o tempo não é O de 1. Tá? Então, essa está errada. A representação sobre a forma de matriz de adjacência não permite verificar a existência de uma aresta ligando dois vértices dados em tempo 1. Está errada. Permite sim. A matriz ela permite você verificar a existência de uma aresta em tempo 1. Então, por exemplo, aqui na lista de adjacência, para você verificar se a aresta X existe, você teria que iterar essa lista aqui. Tem que fazer uma pesquisa sequencial aqui. Na matriz, olha só, deixa eu jogar esse AX lá com a gente. Ó, matriz aqui, ó. Vou pegar o AX aqui. Para você verificar se o AX existe, é só você chegar aqui, AX. Ah, existe, acabou. Tá vendo? Você só precisa de um tempo, complexidade igual a 1. Então a matriz ela é bem eficiente para você verificar a existência de aresta. Tá? Com tempo, complexidade igual a 1, você já consegue achar.
Tá? E aqui tá falando que não permite. Então essa tá errada, porque ela permite sim. Então não pode ser essa. A D é a resposta certa, só que nós vamos pular ela. Ah, todas as alternativas estão corretas. Não, tá em A D. É a representação sobre a forma de lista de adjacência e de espaço, essa que eu não entendi. Tá? Mas eu marquei ela por eliminação. Não entendi porque ela tá certa. Eu marquei ela por eliminação, basicamente. Então é a D. Tá.